Um grupo de pesquisadores analisaram o potencial de neutralização de emissões de gases poluentes em 72 fazendas no país, em 10 estados e em 3 biomas: Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Sobre este assunto, eu converso agora com o Mário Garcia, diretor da Exagro Consultoria. Mário já está ao vivo aqui com a gente. Mário, bom dia, seja muito bem-vindo ao Agro Amanhã. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui presente com vocês. Satisfação é toda nossa. Mário, achei super interessante, dê uma olhada no relatório de vocês, né? E quais os resultados deste levantamento, né? Quais as lições podemos extrair deste relatório que vocês elaboraram em 72 fazendas aí, Brasil adentro, que vocês percorreram? Bom, Pedro, nos últimos anos, a agropecuária de forma geral, vem sendo muito bombardeada com informações que muitas vezes geram distorções de percepção, principalmente pelo público leigo e o público urbano, que não está ligado nas questões ligadas às questões de emissões de gases de efeito estufa. Então, durante muito tempo, a gente ouviu questões sobre os gases emitidos pelo rebanho e que isso era causa de aquecimento global e tudo mais. E nós decidimos, em 2020, nós iniciamos uma jornada de trabalho de vamos medir isso nas fazendas. Nós atuamos hoje em torno de 400 fazendas no Brasil e passamos a primeiro, coletar dados, entender como que funciona o sistema de cálculo e, para nossa surpresa, os resultados alcançados era justamente o contrário do que era propagado nos últimos anos. As fazendas, porque uma coisa é eu contabilizar só as emissões de gases de efeito estufa pelo rebanho, mas a gente tem que considerar que esse rebanho, principalmente no Brasil, ele está em cima de uma área de pastagem e essa forragem para crescimento ela está sequestrando CO2 e os demais gases de efeito estufa, que a gente genericamente calcula como CO2 equivalente. E, nesse sentido, foi uma surpresa muito grande a gente analisar e encontrar que fazendas com projetos bem conduzidos, elas não emitem, elas sequestram carbono. Então, essa acho que foi a maior lição, e em cima disso a gente vem agora desenvolvendo outros trabalhos e refinando um pouco mais a metodologia, sabe? Com certeza, até porque a minha próxima questão é em relação às ferramentas que vocês utilizaram para contabilizar essa emissão de gases, né, de efeito estufa, e também quais os próximos passos daqui para frente. Bom, as ferramentas utilizadas, nós utilizamos a Embrapa tem a ferramenta GHG Protocol, que é um protocolo aceito internacionalmente pelo IPCC, que é o órgão para as questões ambientais na ONU, e a planilha GHG, que é a metodologia colocada pela Embrapa, e que ela traz indicadores dessas emissões, e a gente tem parâmetros para usar para as diferentes categorias do rebanho brasileiro. Isso é que nos permite calcular as emissões. Além disso, a gente usou uma ferramenta própria, a gente tem um sistema que chama AgroHub, que é uma plataforma de gestão de fazendas, onde foi a nossa base para poder buscar informações da rotina, do dia a dia dessas fazendas. Uso de insumos, movimentação de rebanho, quantas cabeças eu coloco em determinado pasto, quantas cabeças eu tiro de determinado pasto, qual o peso médio, qual a produção de forragem dessas áreas, e isso é que nos permitiu fazer esses cálculos do balanço de carbono, tanto emissões quanto remoções. Agora, Mário, eu estava olhando o relatório de vocês, né, e um ponto me despertou a atenção, que é aumentar o ganho de peso, né, animal, e a taxa de lotação, que contribuem para a redução de emissões por quilo de carcaça produzida e melhora também o ganho por área, né? Esmiuça um pouco mais para a gente sobre este ponto que estava no relatório de vocês, e também sistemas produtivos, né, que olham a região por bioma, né, separando ali cada região, que nós falamos do Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esses pontos que estão no relatório, que eu achei super interessante. Essas são questões importantíssimas, Pedro. A questão do ganho de peso é uma questão crucial.
Historicamente, o rebanho brasileiro, um animal vai para o abate por volta dos 5, 6 anos de idade, isso até 15, 20 anos atrás, então, ou seja, isso é muito recente, e isso vem sendo reduzido ao longo do tempo, e hoje a gente já tem tecnologia e possibilidade de abater animais até abaixo dos 20 meses, sendo que grande parte dos produtores hoje já tem possibilidade de abater entre os 20 e 30 meses, até mesmo pelas questões de exportação. De onde que vem a melhoria do desempenho e do ganho de peso? Essa melhoria ela advém de ganhos de melhoramento genético, ganhos de manejo, melhoria na sanidade do rebanho, melhoria na alimentação de forma geral. E quando a gente abate um animal, ao invés de eu ficar com ele 3, 4, 5 anos para chegar aí nas suas 19, 20 arrobas, e eu trago isso para 2 anos, para 24 meses, quando a gente faz o cálculo de emissões totais por quilo de carne produzida, esse número cai lá para baixo. Então a gente tem como ser muito mais eficiente ainda do que a gente está fazendo atualmente. E isso, considerando dados médios brasileiros, a gente tem um campo enorme para melhoria de resultados. A outra questão, que é a questão da taxa de lotação, é super importante, porque se eu tenho grandes extensões de área com uma densidade animal, com uma taxa de lotação baixa, eu tenho o rebanho subutilizando essas áreas e, com isso, eu produzo poucos quilos de carne por área que está sendo utilizada para atividade pecuária, aí no caso. Quando eu consigo aumentar essa taxa de lotação, acontecem dois efeitos. Além de nós aumentarmos a produção de carne por hectare, eu preciso, para eu poder colocar mais animais numa área, eu preciso melhorar o meu manejo de pastagens, eu preciso melhorar a nutrição das minhas pastagens, e isso a gente faz com adubação, com estrutura de manejo para permitir que eu coloque o rebanho para pastejar onde a gente deseja. Eu preciso aumentar a produção de forragem. E aumentar a produção de forragem é diretamente aumentar o sequestro de carbono. Então, essa é a grande oportunidade que nós temos hoje no Brasil. Além de quando a planta está produzindo mais, ela está sequestrando CO2 da atmosfera para transformar isso em alimento para o gado, o que a gente vê acima da linha do solo é a parte da forragem que vai ser ingerida. Mas o que está abaixo do solo, que são as raízes, que é o sistema radicular, para dar sustentação e crescimento para essa planta, isso vai acontecer a ciclagem dessas raízes e isso vai aumentar o teor de matéria orgânica no solo, que é carbono estocado e armazenado de uma forma estável. Então, a desvantagem competitiva que o Brasil tinha por ter grandes extensões de áreas com solos mais pobres em relação aos países de clima temperado, na verdade isso hoje se traduz na nossa grande oportunidade. O mundo não tem grandes áreas de sequestro de carbono igual o Brasil tem. Então, essa é uma oportunidade de negócios ímpar para o agronegócio brasileiro. Estocagem de carbono no solo. E esse é o maior sumidor de solo brasileiro. Com certeza. Mário, muito De obrigado. carbono, desculpa. Não, sim, com certeza. Mário, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Agro Amanhã. Quem quiser mais informações, então, só entrar no site da consultoria Exagro, isso? Exatamente. Perfeito. Exagro.com.br. Exagro.com.br, lá tem todas as informações sobre este levantamento em 72 fazendas que eles percorreram no Brasil para mostrar então essa emissão ou redução de gás CO2 aí que nós estamos vendo o Brasil cada vez mais mostrando ao mundo, né, que tem uma agricultura e uma pecuária altamente sustentável. Muito obrigado, Mário. Um abraço para você, bom fim de semana.